Olá, uma boa tarde para todos vocês que estão acompanhando aqui o Politiquins. Eu sou a Dani Alves e eu estou aqui com a Juliana Fratini. Tudo bem, Ju? Boa tarde, Boa Dani. tarde, Boa Ju. tarde, É, gente. Segunda-feira. porque é Não, tá verdade, né? Eu chegando já perto tô do louca, é Natal. verdade. Eu já tô achando que é sexta, gente. A gente não para, a gente já perdeu a noção dos dias, né? Ó, eu quero comer lombinho, pavê, peru, ave fiesta, que mais? Tudo que a gente tiver direito, né? Farofa com uva passa. Ixi, Maria. Pois é, gente, não se esqueçam, por favor, deem um like aqui, compartilhem esta live. Você que ainda não está inscrito lá no Instagram do Politiquins, por favor, também siga lá o Instagram do Politiquins. Nós temos a meta de chegar até 1.000 seguidores no final do ano, não é? Vocês sabem que essa aqui é a meta que a Daisy colocou pra gente. Ela não está aqui hoje, não é? Mas no próximo programa ela estará, não é? Então, deem, não é, boas energias, orem pela Daisy, ela está bem, viu? Mas é sempre bom ter vocês aqui dando esse apoio para cada uma de nós. Então, beijos para Daisy, né, que com certeza está nos assistindo também. E, claro, não se esqueçam, você que quer ajudar aqui o canal, para além do like, não é? Eu já recebi mensagens, poxa, eu não tenho condições nesse momento, mas o like, compartilhamento de vocês é muito, muito importante. Se vocês querem ajudar o canal, não é, enviando qualquer quantia, tem o PavPix, que é o pavinato@outlook.com, pavinato@outlook.com, e vai aparecer lá para vocês Roca Seca, tá? Quando enviarem o Pix. Este é o PavPix, tá ok, gente? Bom, nós vamos iniciar, hoje nós temos uma pauta, não é, como sempre, bem interessante. Vamos chamar também, daqui a pouco, um jornalista que esteve na Argentina, não é, está na Argentina, fez toda a cobertura também da posse, não é, vocês sabem que o Pavinato também esteve lá na posse do Milei, não é, aliás, se vocês não acompanharam, depois deem uma olhada no próprio Instagram do Pave, porque ele colocou algumas publicações lá, não é, Mafê? Então tá bem interessante, nós vamos chamar este jornalista, o Arian, e saber um pouco os destaques que ele coloca aqui pra gente lá direto de Buenos Aires. Eu acho que eu já vou aproveitar, viu, Mafê, e chamar o Arian Pazdar, jornalista. Ele está na Argentina, fez toda a cobertura para vários canais e veio aqui, não é, por link no Politiquins para colaborar conosco nesta transmissão, na pauta inicial aqui, sobre a Argentina. Ele está online conosco? Tá ótimo. Arian, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, que bom, seja bem-vindo ao Politiquins. Nós estamos muito felizes em ter você aqui conosco para falar um pouco sobre a tua cobertura na posse do Milei, não é? Gostaria de saber quais são os destaques, não é, que você tem aqui para a audiência com relação à posse, não é, o que você acompanhou, e logo depois a gente entra em algumas perguntas também sobre as reuniões bilaterais. Tá ótimo. Então, obrigado pelo convite. Primeiramente, eu queria me apresentar um pouco também pelo seu público, porque eles vão perceber o meu sotaque, talvez. Meu nome é Adrian, eu sou um repórter para NTD nos Estados Unidos, mas eu moro aqui no Brasil trabalhando como correspondente. Então, por causa disso, eu fui para Buenos Aires. Acabei de voltar, basicamente agora. E, bom, os destaques da posse. Eu acho que foi um evento bem não só importante, mas também bem com muitas emoções, porque tinha muita gente lá na rua, muitos argentinos, e que eu gostei muito de ver porque já fiz reportagens sobre eventos similares, por exemplo, nos Estados Unidos sobre o Trump. Só que a diferença entre esses eventos era que, por exemplo, se você for num evento de Trump, lá realmente todo mundo é da direita, né? É a favor do Trump. Agora, na Argentina, o que me surpreendeu foi que nem todo mundo, na verdade, é da direita, ou nem todo mundo é da esquerda. Tinha até muito peronista lá, que peronistas são esses que apoiam
o governo primeiro, antes agora do Milei, e eles se juntaram, todo mundo se está juntando, porque infelizmente a Argentina chegou num ponto tão ruim que todo mundo percebeu que assim não funciona mais. E se juntaram e apoiaram, agora estão apoiando juntos o Milei. Então isso foi muito legal ver, as ruas estavam bem cheias, todo mundo estava cantando. Realmente pareceu mais um jogo de futebol do que um evento político. Todo mundo cantando, as músicas. Foi um evento bem legal de ver. E por causa disso, por causa de como que o povo se junta, né? Muito importante isso, que hoje em dia a gente está muito dividido às vezes, não muito juntos. É verdade, Arian. Eu ia até te perguntar também, porque aqui na imprensa brasileira teve alguns destaques colocando ali o Milei sorrindo para Cristina Kirchner, saindo abraçados, dando risada. Para alguns públicos isso não pegou muito bem. Você acha que é justamente por esse clima na Argentina de nós temos sim de voltar, de olhar para o país, de olhar para as pessoas, foi justamente nesse clima que estava a própria população que acabou também contagiando, digamos assim, os próprios líderes da Argentina? Como você vê esses destaques com relação a essa aproximação? Então, desculpa, você está falando da aproximação entre os dois lados diferentes, é isso? Isso, na verdade, aqui no Brasil nós tivemos algumas notícias em que colocaram as fotos do Milei sorrindo, abraçando a Cristina Kirchner, né? Não no sentido de ainda uma aliança política, mas nesse sentido de não ter sido algo, bom, não quero nem vocês aqui, não quero que vocês participem, mas isso é um clima que você acha que contagiou os próprios políticos na Argentina, vindo da própria sociedade que não estava, que parece não estar tão polarizada? Peraí, só uma complementação, Área. Teve a história do cachorro, né? Que ela viu naquele bastão que ele segurava, que parecia uma bengala, eu não sei exatamente se é um cedro, uma bengala mesmo, e tinha os cachorrinhos dele lá. A própria Cristina deu muita risada, isso apareceu em vídeos também. Agora, então e aí para complementar, só que teve uma coisa que ficou muito ruim, uma foto que foi destaque também em um dos principais veículos aqui do Brasil, que foi a Folha de São Paulo, da Cristina Kirchner mostrando o dedo do meio para um grupo de pessoas que, eu não sei a dimensão do grupo, mas que vaiavam o Milei na posse, né? Eu acho até estranho isso, porque se a pessoa não apoia, então ela já não tem que ir para a posse. Por que ela vai para a posse também para vaiar? Então, também não entendi isso. E achei muito decente da parte da Cristina e do ex-presidente em fazerem a passagem da faixa, né? O que não aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Sim, então, isso pode parecer que eles não estão tão divididos quanto no Brasil ou nos Estados Unidos. Só que também o que eu vi é o seguinte, é que, obviamente, o outro lado agora na Argentina não vai, desde o início, lutar contra o Milei, porque eles estão vendo que o Milei, ele recebeu quase 60%, acho que foram 58% dos votos. Isso é muito. Não tinha nenhum presidente que ganhou tantos votos igual o Milei na Argentina, desde quando a ditadura acabou 50 anos atrás. Ter todos esses votos não é comum, então ele tem muito apoio dentro do povo. Quer dizer que, obviamente, agora o outro lado na Argentina entende isso. Eles não vão, desde o início, lutar contra o Milei, porque isso seria a mesma coisa como se eles estivessem lutando contra o povo, porque o povo agora, ao momento, está querendo o Milei. Então, o outro lado da Argentina agora está se juntando um pouco, os políticos agora, não estou falando do povo, tá? Uhum. Então, os políticos estão se juntando agora, mas quem sabe o que vai acontecer daqui em um ano? A gente pode falar até mais sobre isso depois, porque isso também é importante na eleição do Congresso, se ele vai apoiar o Milei ou não. Mas agora, na questão de ontem eles passaram essa imagem de uma união tão legal, né? Cordialidade, né? Só estou dizendo que
Pode ser que sim, pode ser que não. Agora ainda a gente não sabe. Perfeito. E como você vê agora, Arian, desculpe. Aliás, até você chegou a falar agora mesmo sobre como será o apoio, né, no Congresso argentino para o Milei. Você vê que essa já é uma indicação de que o Milei está aberto, sim, ao diálogo, muito mais do que se imaginava ao longo da campanha eleitoral. Como você vê o impacto agora desse novo direcionamento do Milei mais aberto ao diálogo? Você acha que isso pode beneficiá-lo a ter um maior apoio dentro do Congresso? Talvez. Então, como que eu falei agora, ao menos no início, acho que o Congresso eles vão apoiar o Milei, até porque eles não querem meio que ir contra o que o povo quer, né? O povo argentino. Só que no mesmo tempo, eu falei com algumas pessoas lá em Buenos Aires ontem, eles me falaram que o Milei ainda não tem muita gente, muitos amigos, vamos dizer assim, dentro do Congresso. Então, ele tem que trabalhar um pouco nisso, para realmente ter as pessoas lá com quem ele pode trabalhar, porque senão, talvez dê certo no início, agora, nos primeiros meses, no primeiro ano, e depois não mais, porque sem o Congresso, ou se o Congresso começar a trabalhar contra ele não vai poder fazer muita coisa. E a meta, obviamente, é poder estar no poder por 8 anos, né? E realmente nesses 8 anos, esse é a meta dele, né? Nesses 8 anos, realizando várias coisas. E então, por isso que ele tem que agora, no início, eu acho, tem que trabalhar a se unir com o Congresso e com as pessoas dentro do Congresso. Até porque agora, talvez eles estejam apoiando ele, mas isso não quer dizer que vai ser assim para sempre. Posso perguntar? Ária, teve uma fala que foi destaque em um dos veículos, em alguns veículos também aqui nacionais, né, do Milei, que eu achei que foi muito perigosa, de uma conversa que ele teve com outro presidente, tratando de uma união para acabar com a esquerda internacional. Isso eu acho perigoso, irresponsável, porque desmonta exatamente essa tentativa de articulação mais ampla para o povo, né? Que é o que a Dani começou a falar no início, de uma tentativa de arrefecer um pouco os ânimos da superpolarização. Mas o que eu acho bom, e o que eu acho que tem que ser o caminho esse mesmo, né? Foi eleito, democraticamente eleito, na minha perspectiva, teve problemas com falas e apresentação de algumas pautas, mas foi eleito, esse é o ponto. Agora, ficar insistindo numa polarização de falar, vou caçar a esquerda internacional, eu acho muito perigoso. Como é que ele pode estabelecer, tentar chegar mais perto dessa neutralidade na sua perspectiva em relação aos ânimos da população que você presenciou? Então, eu obviamente concordo com você, eu sei do qual vídeo você está falando. E porque, ao final, a gente precisa de ter essa escolha, né? Entre a esquerda, a direita, e seria perfeito se tivesse ainda mais escolha. Tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem simplesmente 2 lados, ou esquerda ou direita. Isso é o básico, a gente precisa disso, você está certo. Só que nesse vídeo, eu acho que ele falou talvez um pouco mais dos radicais, das pessoas da extrema esquerda, que hoje em dia realmente representam um problema grande, que nem a extrema direita também apresenta um problema bem grande. E nesse caso, no caso dele, ele também é um pouco igual, né, o Trump, por exemplo, e o Bolsonaro, os três gostam de falar de um jeito meio exagerado. Agora, no caso de Trump, eu sei que ele falou muitas coisas exageradas no início, até porque eles são políticos, né? Eles querem apresentar na TV. E como que se apresenta na TV? Ele falando muita coisa radical, aí você, os repórteres, né, vão fazer mais reportagens. No caso do Trump, por exemplo, depois, quando ele realmente estava no poder, ele não fez essas coisas. Agora, com Milley,
realmente acabar totalmente com o outro lado, obviamente é uma coisa ruim. Só que também a gente, os políticos, têm que ver um pouco essa questão hoje em dia de como trabalhar com os radicais do outro lado, porque a gente fala muito sobre os problemas e os perigos da extrema-direita, mas a extrema-esquerda não se fala muito sobre isso, os problemas que podem acontecer, mesmo sendo que a extrema-direita é igual à mesma direita no mundo inteiro, no passado, os dois lados mataram muitos milhões de pessoas, né? Então os dois problemas têm que ser tratados. Eu acho que a gente tem a expectativa de que uma direita decente se une a uma esquerda decente, de fato, sabe? Aí, nesse sentido, eu concordo que tem que eliminar os radicais, porque senão nunca chegaremos a lugar nenhum, e nós falamos isso no programa passado, né, que as democracias morrem e chegam ao fim, como os cientistas políticos do seu país escreveram, né, em 2 livros que foram best-sellers, por extremismos de direita sim, mas de esquerda também, e isso precisa ficar mais bem pontuado. Arya, eu gostaria de saber de você também sobre a participação do Zelensky, não é? Como foi a participação dele na posse, a reunião bilateral? Quais são os destaques que você tem com relação a essa participação? Porque foi algo efetivamente que o mundo cobriu, não é, com bastante interesse, essa ida do Zelensky, a participação dele e a reunião com o Milei. O que você tem para destacar deste fato? Então, primeiramente, o fato, né, que foi o primeiro presidente da Ucrânia que participou numa posse de um presidente na Argentina, isso já é uma coisa bem grande. Agora, sendo que a Ucrânia agora está numa guerra atualmente, isso faz tudo isso ainda mais importante. O Milei, ele já falou que qual lado ele vai escolher na questão geopolítica. Porque tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tem a guerra entre Israel e Hamas atualmente. E o Milei, ele já deixou bem claro, na verdade, quem ele vai apoiar nessas coisas. E, pessoalmente, acho que hoje em dia a gente está vendo 2 lados gigantes, um contra o outro. Um lado são os Estados Unidos, outro lado é a China. Com os Estados Unidos, agora vem a Argentina, vem a Europa, vem Israel. Já no outro lado é China, Rússia, até Hamas, que tem conexões com a China e com os comunistas lá, que é meio perigoso. Agora, o fato que o Zelensky participou na posse do Milei ontem, acho meio importante, porque isso mostra mais uma vez que a Argentina, qual lado a Argentina vai apoiar? Eu não estou dizendo que o lado dos Estados Unidos é um lado perfeito, porque também tem muitos problemas, mas muito provavelmente melhor do que o lado da ditadura da China, né, que faz muitas coisas bem ruins. Então, o fato que o Zelensky participou lá, acho meio importante, acho muito importante, ainda mais hoje em dia, na situação que a gente está. Aryan, como você viu que foi a repercussão na Argentina com relação ao presidente do Brasil não ter ido à posse do Milei, não é, ter enviado, não foi nem o vice-presidente como foi no caso do Bolsonaro, não é, que enviou o vice-presidente na última vez que ocorreu as eleições da Argentina, não é, na vez anterior, aliás, enviou o embaixador. Como foi visto, não é, a repercussão na Argentina e, aliás, e as perspectivas também? Você vê que pode ocorrer algum distanciamento, não é? E que o presidente Lula talvez tenha perdido uma chance também de alguma forma já abrir o diálogo, não é? Aqui no Brasil saíram até algumas análises, não é, dizendo que o presidente Lula não enviou sequer o seu vice-presidente, porque o vice-presidente é o Geraldo Alckmin e ele poderia liderar um diálogo, não é, entre o Brasil e a Argentina. Aí começam as variadas análises, não é? Mas eu queria saber de você, como foi o impacto disso, como foi recebido na Argentina o presidente do Brasil não ter estado na posse do Milei?
Bom, vamos passo por passo. Vamos começar com a questão dos líderes, né? O Lula e o Milei. Agora, acho que nesse caso especificamente, não sei se foi a culpa do Lula ou não, porque o Milei deixou bem claro que ele não quer trabalhar com pessoas da esquerda. E foi o primeiro dia dele, inclusive. E o Lula, ele se encontrou com o Maduro da Venezuela, né, alguns meses atrás. Então, acho que, na perspectiva de Milei, o Lula talvez já esteja bem, um pouco extremo para o Milei. Então, eu também entendo o Lula nesse caso, porque eu acho, porque o Milei já falou que ele não vai querer trabalhar com esse jeito de pessoas, com esse lado. Então, entendo um pouco o Lula, que ele não vai insistir e ir atrás do Milei, né? Isso também faz parte, porque eles não estão numa relação tão boa atualmente. Agora, no futuro, como que isso vai impactar a eleição argentina? No Brasil, isso, já tem muitas questões sobre isso a gente tem que ver. Agora, mas vamos falar do povo, porque eu vi muitos brasileiros lá em Buenos Aires, alguns que estavam viajando já e só foram na posse porque já estavam em Buenos Aires, outros que foram até Buenos Aires só por causa da posse. Eu falei com os brasileiros lá também, fiz entrevista, vou depois postar no meu Instagram, quem quiser seguir lá, vou postar as entrevistas lá com os brasileiros, mas o que me surpreendeu muito é porque eu moro no Brasil há um ano só, né? Mas eu já percebi que tem, às vezes, essa diferença entre brasileiros e argentinos. Você já percebeu? Né? Mas, quando eu estava lá, os brasileiros foram recebidos dos argentinos muito, muito bem. Inclusive, os argentinos estavam querendo tirar foto com os brasileiros, porque a maioria dos brasileiros lá estava com bandeira do Brasil. E isso criou uma união muito linda de ver. Porque os argentinos, obviamente, gostaram que, olha, esse brasileiro, ele vem até Buenos Aires para apoiar o nosso novo presidente. Então, eles tiraram fotos juntos. Eu fiz as entrevistas com brasileiros e todo mundo falou que eles foram bem recebidos. Então, acho que, porque você me perguntou como que isso afeta a união, a relação entre a Argentina e o Brasil. Então, na relação dos políticos, acho que a situação não está muito boa entre Lula e o Milei. Mas o povo parece ser até mais unido agora do que antes. O povo argentino? O povo argentino com o povo brasileiro. O povo brasileiro. No caso, né? Uhum. Tá. E eu acho que foi uma eleição contra. A gente foi acompanhando, né, no decorrer do tempo aqui no Politiquins, aquela ideia do marxista da Recoleta. Que, eu até encontrei um vídeo de uma banda, que agora eu nem lembro, me lembrei agora dela de novo, que faz exatamente essa crítica do posicionamento daqueles que se colocam como peronistas, como a favor do povo, dos pobres, mas que eles vivem em condição muito superior ao que a maior parte da população vive na Argentina. Então, é um sentimento de extrema revolta, eu entendo, né? Agora, sim, ele cortou diversas pastas, ministérios, que foi o que ele, lá com a motosserra, que ele prometeu que ele iria fazer. E como é que você entende que as políticas sociais, elas podem ser executadas no momento em que a Argentina vive um dos seus piores momentos mesmo econômicos? Porque então, o que vai contrabalancear com isso? O mercado só não vai dar conta de subsidiar tanta pobreza e tanta necessidade. Como é que ele vai lidar com as políticas sociais? Então, infelizmente, as questões sociais, o que o Milei está fazendo vai atrapalhar as questões sociais, né? Porque a Argentina chegou num ponto tão ruim, infelizmente, que não dá como melhorar sem, ao mesmo tempo, fazer uma limpeza bem profunda, vamos dizer assim. É a mesma coisa com tudo, na verdade, nesse mundo. Quando você chegar num ponto tão ruim, você quer se mudar para outra coisa, seja com a sua saúde, começa a qualquer coisa nesse mundo, com a economia também. Se você realmente quiser reformar uma coisa, você
vai ter que fazer uma limpeza bem profunda. E ele falou, inclusive, ontem, que vai fazer uma terapia de choque, né? E isso ainda não aconteceu. Hoje, como segunda-feira, ele, sim, você está certo, ontem ele acabou quase com a metade do governo, com as instituições do governo, tinha 18, agora tem 9, mas mesmo assim o mercado ainda não percebeu aquele choque do que o Milley estava falando ontem, e inclusive falaram que amanhã, terça-feira, vai ter mais detalhes sobre aquela terapia de choque que o Milley anunciou ontem. E acho que quando isso realmente começar, vai estar meio ruim para os argentinos, sim. Mas como que eu falei, às vezes tem que ser ruim antes de poder ficar melhor. Tá ótimo. Arian, muito obrigada pela sua participação. Você quer dar um destaque aqui para o seu Instagram? Aliás, gente, sigam também aqui o Arian, é um jornalista excelente, não é? Ele faz coberturas, não é, para o exterior, mora aqui no Brasil, então vale muito a pena acompanhar o conteúdo do Arian. Sim, então o meu Instagram, ele é meu primeiro nome, Arian, que é igual Adrian, mas sem D, A-R-I-A-N, .pasta, igual a comida. Isso porque o meu segundo nome é Pasta, soa parecido a pasta, por isso é arian.pasta no Instagram. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Arian, e te aguardamos nas próximas vezes também para participar aqui do Politiquiz e da programação da Pavivil também, né? Muito obrigada e até logo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que simpatia, né? Pois é, não é? Nossa, muito legal, ele se simpático. disponibilizou a fazer aqui o link com o Politiquiz, não é? Então, quero levar ele também lá no Razão de Estado, que vai ser muito bacana a gente ter a participação do Arian mais vezes aqui. Nós vamos ter aqui mais uma pauta nas Hard News, não é? Que é forte. Eu sei que vocês estão esperando, aliás, uma análise sobre isso. Nós tivemos o seguinte, a Janja dizendo, né, se tudo der certo, logo o Bolsonaro vai ser preso. A primeira-dama rebateu críticas por acompanhar Lula em viagens oficiais, que ela falou, dane-se, vou estar sempre. Né? Então, Ju, como você vê essas manifestações da primeira-dama? Você estava falando do Milley, do Bolsonaro, mas agora nós temos essa manifestação da Janja, né? Dizendo Qual que delas? Vamos começar pela primeira ali, dizendo que se tudo der certo, o Bolsonaro vai ser preso. Como é que você vê isso? Ela está inflamando a população de esquerda. É isso que ela está fazendo. Ela está novamente se colocando como uma liderança de esquerda. Ela está... Esquerda ou extrema esquerda? Para falar isso, acho que é extrema, em parte, porque não é da conta dela e não é da conta da política o devido processo legal pelo qual vai passar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é um comentário do ponto de vista da coerência absurdo. Né, do ponto de vista da coerência. Agora, do ponto de vista político, para animar a ala e as massas, tá na linha, tá dentro do que é esperado da polarização, que é negativa e nefasta, que é essa que eu critico o tempo inteiro, e não passo pano para a direita quando faz isso, também não posso passar pano para a esquerda quando repete o mesmo erro, que eu acho um equívoco imenso. Esse tipo de declaração que eu critiquei muito em relação ao Milley também, né, em dizer que está perseguindo, que é para se unir, para acabar com uma esquerda internacional, esse tipo de declaração... Opa, desculpa, gente, estava olhando para outro lugar, não para a câmera. Esse tipo de declaração dela também é absolutamente inapropriado e só serve para jogar mais gasolina nessa fogueira. É horrível. Não são coisas de líderes contemporâneos, de líderes que a gente precisa para o século XXI. Líderes apaziguadores que sejam capazes de unir opostos em prol da população, em prol das suas próprias democracias e repúblicas. É o que eu entendo. Ju, eu concordo, não é? Eu vejo sim que isso mostra já
uma tendência, assim, à extrema esquerda, porque a Janja, ela nunca foi uma personalidade centrada, não é? A gente não pode dizer isso, nós não podemos dizer que ela veio, não é, com o papel de primeira-dama focada em algum tipo de projeto, como outras primeiras-damas já estiveram aqui no país. Bom, qual que é o meu papel? Ninguém sabe o que a Janja faz até hoje, a não ser esses tipos de manifestações que só inflam cada vez mais, e não é só a esquerda, não é? Vai trazendo o ódio, sim, também da população, porque, ora, não é? Ela vem dizer, se tudo der certo, o que isso significa? O que está por trás disso, se tudo der certo? Não é? Porque nós precisamos voltar ao Estado democrático de direito no nosso país. Ora, se ela fala se tudo der certo, isso quer dizer que elas estão mirando o julgamento político, não é? E não vislumbrando o Estado democrático de direito, não é? E os procedimentos jurídicos que deveriam adequadamente ser aplicados. Afinal, não é? O que ela defende? Não é? A politização dentro do sistema de justiça brasileiro. Não é? Posso comentar uma coisa que aconteceu no primeiro semestre desse ano? Existe eu não vou dar nomes, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, na internet está tudo, vocês encontram, tá? Não vou dar nomes para não expor mais essa pessoa ao que ela já foi exposta. Existe uma professora de uma universidade federal que ela é de esquerda, ela tem uma conduta de esquerda, e ela foi defenestrada dentro da universidade federal por grupos identitários. Chamaram ela de homofóbica, de transfóbica e fóbica de não sei o que lá. Não, ela nunca teve essa postura fóbica. Por quê? Uma das linhagens de esquerda identitária é absolutamente extremista. Então, essa linhagem, ela quer aniquilar com todo o discurso que fuja desse extremismo, né? Que toda a razão, não é nem discurso, é a razão que fuja desse extremismo. Inclusive a respeito da representação da mulher, do feminino. E essa professora foi caçada, olha só, ela é uma professora de esquerda, com tendências de esquerda, de uma universidade federal, que deveria ter, portanto, liberdade de cátedra para poder se expressar, e ela não teve e foi caçada por um grupo extremista de esquerda. Vejam só, a instituição não fez nada para defendê-la. Absolutamente nada para defender essa professora, nada. É uma instituição federal, vou lembrar bem. No que alguns alunos se reuniram em apoio a essa professora e fizeram um abaixo-assinado para ela, né? Para o bem-estar dela, para que ela fosse, se mantivesse assegurada. Dentro desse manifesto, sabe quem apoiou a professora? Bolsonaristas. Bolsonaristas dignos que entenderam que até uma pessoa com uma conduta digna estava sendo perseguida por uma extrema esquerda e as instituições não fizeram nada para protegê-la. Então, assim, o que eu entendo com isso, né? Existem muitas pessoas de direita, bolsonaristas inclusive, que são absolutamente dignas e não têm intenção nenhuma de perseguir, de ir contra a justiça e contra a lei, e nem aniquilar o que seria um oponente, né? Sim. E o mesmo ocorre com a esquerda. Logo, mais uma vez, tipos de frase como essas dita pela Janja ou por qualquer outra liderança, e como foi dita pelo Milei, de vamos caçar, é horrível. Isso acaba com o que as pessoas falam, com o tecido social, com a amizade entre as pessoas, com, sei lá, com bom senso, inclusive. Com bom senso. Nós estamos numa democracia, nós precisamos de oposição. Nós podemos ter dois lados que coabitam o mesmo país em prol de coisas que sejam justas, né, Dani? Que é o caminho da justiça. Não botar lenha na fogueira. Quem falou que ela sabe, se tudo der certo, que o Jair Bolsonaro vai ser preso? Que é isso? Pois isso só inflama. E
E também vem fortalecendo, não é, toda essa onda de que este governo quer efetivamente eliminar toda a oposição. Não aguenta existir oposição democrática, Ju. E isso a gente verifica não só no âmbito do judiciário, tá? Mas no âmbito do executivo também. O que presta para o governo é só o centrão? Onde está a possibilidade de todos realizarem a sua oposição de uma forma digna, respeitando, aliás, querendo recuperar as instituições? Na verdade, é isso que nós queremos hoje. Não é agredir instituição, mas recuperá-las, porque nós precisamos disso. Sabe, ficar inflando, achando que não existe mais qualquer alternativa, gente, são de pessoas que, na verdade, estão defendendo o quê? Estão defendendo revolução? Estão defendendo luta armada? Não, aliás, é por isso que nós sempre lembramos aqui para vocês, o que o Pavinato foi fazer lá em Brasília foi simplesmente, com essa cabeça. Nós precisamos recuperar, sim, as instituições e defender o Estado democrático de direito. Por isso ele está agora defendendo o Clesão, também já com Sebastião Melo, que foi lá junto na audiência na Câmara dos Deputados, também é uma figura também que vem fortemente apoiando para recuperar as instituições deste país, porque não pode. Qual é a outra via? Não existe outra via a não ser a democrática. Então, mas aí eu estou aqui com o chat aberto, eu vi algumas críticas aqui que fizeram em relação... Teve até uma pessoa que falou aqui que eu sou sem personalidade, que já passou aqui. Agora eu quero saber uma coisa, pau que bate em Chico, dá em Francisco também? Ou vale só para um lado? Vocês vão bater em quem? Quem tá em quem? Ou vocês adotam também uma postura séria quando a extrema esquerda corromper a esquerda, é para brigar com a extrema esquerda, concordo. Agora, quando a extrema direita chegar para corromper a direita, vocês têm que brigar também. É a mesma coisa. Já foi dito aqui que extremista combate extremista. A gente vai ficar do lado do extremismo ou a gente vai ficar de uma zona neutra, pelo menos para ter algum tipo de discussão, para fazer algum tipo de reflexão? É disso que se trata. E esse programa existe muito em função disso. E é isso que a gente sempre fala, não é, Ju? Pelo menos aqui da minha parte, enquanto alguém que pensa à direita, não é? É sempre defender. Ora, nós vamos defender o quê? A não existência de oposição? Não, gente, é um pensamento lógico, não é? Se nós estamos querendo lutar justamente para que nós possamos ser uma oposição, não é? Nós vamos simplesmente querer eliminar a possibilidade de oposições? Não é isso que nós defendemos. Nós defendemos a liberdade, é isso que eu tenho que lembrar sempre. A liberdade, e hoje nós precisamos recuperá-la. A verdade é essa. Perfeito. Então, se nós defendemos determinados conceitos, determinados princípios, isso nós precisamos defender de verdade. E se entrarem, aqueles que entram na lógica de eliminar o outro, na verdade, está no mesmo caminho daqueles que estão nos eliminando um a um, porque é isso que está acontecendo hoje. Nós não sabemos, por exemplo, até quando o canal vai sem ser desligado. Aliás, a gente já está tratando disso, para ter planos de continuar no ar, mesmo que retirem o canal. Quem já saiu, Deltan já foi derrubado, o próximo aí, quem vai ser? Quem vocês acham que é o próximo? Moro. É o Moro, com certeza é o Moro. Depois vocês acham que é quem? Coloquem aí no chat. Vão só colecionando. Então vocês acham que o que nós defendemos é liberdade? É direito de oposição? Então nós temos que defender isso de verdade e não ficar fortalecendo a eliminação do outro, porque é de democracia que nós estamos falando aqui, não é? Exatamente. E de novo, conforme a gente conversou também no programa passado, Moro e Deltan existiram porque, de fato, a imprensa comprou. Não só a imprensa, mas as instituições, boa parte delas, compraram o trabalho que eles fizeram. E a população também. E o serviço de comunicação também, e os partidos também. Eles não saíram do nada, eles não saíram aqui do chão, ó. De repente surgiu um do chão, falou que era, mas não.
Isso foi uma construção. Isso se chama arquitetura da comunicação. Fizeram uma arquitetura fantástica, da qual, a partir da Lava Jato, saíram duas lideranças fortes lavajatistas, Moro e Dallagnol. E agora o sistema que construiu quer derrubar. Porém, o que existe? Uma população considerável que ainda passou a ser representada por essas figuras políticas, porque eles se tornaram figuras políticas de fato, mesmo estando no poder judiciário. É isso. É isso. Gostem ou não, essa é a realidade. E mesmo tendo havido problemas no julgamento do processo da Lava Jato, conforme até o próprio Pavinato já colocou aqui. Ponto. É isso. É isso. Lembre-se que a liberdade, né, é um valor que nós precisamos defender para todos e não para alguns, né? E é isso que nós precisamos ter em mente. Ju, vamos para o próximo quadro aqui? Cara a cara, dar uma aliviada. Cara a cara. Cara a cara. Vamos dar uma aliviada aqui, gente. Agora vai começar uma parte do programa que é mais tranquila, mas muito informativa também, né? Nós temos aqui o Cara a Cara, que foi um quadro que a Deise, né, que ela criou aqui no Politiquins, né, para que tem gente aí que não assistiu desde o início, nós sugiro que assista desde o início, porque tem muita informação interessante, mas para quem ainda não pôde acompanhar, a Deise não pôde vir hoje, tá, por questões pessoais, ela está se recuperando, mas na quarta-feira ela vem e amanhã eu e o Suano estaremos embarcando lá para Brasília, não é? Então, se vocês, quem tiver a possibilidade de auxiliar, não é, essa nossa ida para Brasília, porque nós vamos pressionar os senadores com relação à sabatina de Flávio Dino. Então, se vocês quiserem auxiliar, nós temos o PavPix, pavinato@outlook.com. Eu e o Suano vamos lá para o Congresso Nacional, novamente, para pressionar cada um dos senadores e, mais do que isso, também mostrar para vocês quais são os posicionamentos de cada um deles, porque, ora, eles ficam muito confortáveis no voto secreto, não é verdade? Então, nós vamos lá com a nossa câmera para abordar cada um deles, obviamente, com muita educação, mas fazendo as perguntas que são necessárias serem realizadas, porque eles não podem se esconder, não é, em votos secretos. Eles foram eleitos e devem satisfação para cada uma das pessoas que eles representam aqui neste país. Então, eles não podem se esconder, por isso nós estaremos lá levando a voz de vocês até Brasília. Então, se você puder contribuir para a nossa viagem, eu e o Suano estaremos lá nessa terça-feira, na quarta também, já na sabatina lá do Flávio Dino. O PavPix é pavinato@outlook.com. Vocês vão ver lá, Roca Seca. Agora, vamos voltar aqui. Quadro Cara a Cara, foi a Deise, como eu estava falando para vocês, ela que criou este quadro, e nós vamos adivinhar, né, algumas personalidades. Jô, você quer adivinhar agora ou você quer... A gente faz uma cada vez. Pode ser? Tá bom. Pode ser? Você quer adivinhar agora? Quero. Tá bom, então vamos lá. Gente, o seguinte, eu estou pensando em uma personalidade agora política, tá? E eu vou dar algumas dicas para Ju e para vocês também, né? Vê aí se vocês ajudam a Ju no chat. Então, vou pensar em alguém e eu vou dar algumas dicas. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu já pensei, se você quiser fazer o contrário. Tá, pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, eu já mencionei essa pessoa aqui no programa como uma pessoa que eu acho interessante, que me surpreendeu. Que te surpreendeu. Que me surpreendeu, Ainda não sei. Tá. Ainda não sei. É mulher. É mulher. Parlamentar da região sudeste. Sâmia Bonfim. Não. Mas é de esquerda. Mas é de esquerda. Da região... Ixi, gente, vocês sabem aí quem é? Surpreendeu a Ju? Não sei. Surpreendeu. E aí eu vou falar o que mais de esquerda. Esquerda. Depois eu faço uma com de direita também. Tá. De esquerda. Da região sudeste.
Bom, região sudeste, Sim. vocês sabem que Sim, sim. tem mais de alguns estados. Ela toca bateria. Ah, Por isso sim. que me Ai, o nome surpreendeu. dela tá Toca Jandira bate- Fegali. A Jandira Fegali. Gente, a hora que eu vi que a Jandira Fegali tocava bateria, eu falei assim, eu não acredito. Eu achei tão inusitado. Achei muito inusitado. Alguém sabia? Não sabia aí, tá vendo? Surpreendeu a todos também. Não, o pessoal tava chutando aqui na Jandira. Tabata. Não, Tabata. não. Vamos lá, eu vou pensar agora. Ah, tá, vamos Conte uma lá. curiosidade, né, também. Agora eu tô pensando, já sei em quem. Tá? Vamos lá. É um parlamentar, tá? Homem, de direita. Aham. Quem vocês acham aí? Vão dando as dicas aqui para Ju. De direita, vamos ver. Alto. Tem mais de 400, hein, Dani? Ele é alto. Alto. Ele. É bonito? Você tá me colocando numa situação. Eu acho, gente. Eu acho. Ele É bonito, então. ele é alto, é um parlamentar de direita, ele é homem, tá? Ela perguntou se é bonito, me colocando aqui numa situação difícil. Eu acho, tá? Não é o Poit. A aba feliz que era o Poit. Não é o Poit, gente. Eu acho, sim, tá? Mas vamos lá. Ele tem relação. Gosta muito do tema. Você vai matar depois dessa. Não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Ele já foi secretário aqui em São Paulo. Já foi secretário em São Paulo. Ele já chamou a Anitta de Teletubby. Curiosidades. Ele já chamou a Anitta de Teletubby, gente. Nossa, mas pra chamar a Anitta de Teletubby, o que será que ele associou? Então, é porque a Anitta foi lá no Instagram não, no Twitter dele, não é? E ela foi um pouquinho, estava alterada, digamos assim, né? Aí ele respondeu assim, fica quieta aí, Teletubby. Gente, que você acha? Nossa, menor. Então ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Ele é de São tá. Paulo. Ele é de São Paulo. Você falou. O pessoal acertou? Todo mundo acertou. Ai, gente, não, eu não sabia, não. Você tem que olhar o chat. O chat já tinha acertado aqui. Ricardo Quem lembra dessa do Teletubbies? Eu ri assim uma semana inteira. Gente, o Ricardo Salles. Mas o que marca o Ricardo Salles? Então, eu ia falar do meio ambiente. Porque se eu falasse meio ambiente, você já ia matar já. Né? Poderia ser. Aliás, Ricardo Salles foi para a posse do Milei? Por onde anda Ricardo Salles? Não, acho que não. Tá tentando se. A propósito. Na verdade, está, não é, tentando ser candidato à prefeitura de São Paulo. Pelo né? PL. Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas ele está tentando fortalecer a candidatura dele, porque ele tem um certo apoio da população, não é? Aqueles que se colocam como direita, não é? E ele quer se colocar como candidato da direita na cidade de São Paulo. No entanto, parte da direita aqui em São Paulo quer apoiar o Ricardo Nunes. Até agora eu não entendi isso. Né? Dani, o Ricardo Salles esteve, né, nessa manifestação da Paulista ontem? Teve uma manifestação na Paulista, teve uma outra que ficou esvaziada. Não sei, ele em teve, Brasília, gente. Né, pela indicação do Dino ao STF. Sim. Mas eu não vejo mais Ricardo Salles, nem estou sabendo. Eu sei que ele queria mesmo postular a candidatura. Mas... Sim, deixa eu ver. Ele foi na manifestação, tá aqui. Ele foi na manifestação, não é? Tá fazendo várias... tá correndo São Paulo, ele. Com várias palestras, falando com a população. Tô vendo aqui no próprio Instagram dele, ele
Ele tá postando as movimentações dele, não é que tá? Vamos ver, não é, gente, se ele consegue. Então, a gente tem esse cenário ainda nebuloso com relação à representação da direita nas eleições municipais. Dá tempo de eu fazer uma pergunta? Faz. Tá, inclusive sobre a manifestação de ontem, não entrou na pauta, mas aí também a turma do chat, que eventualmente foi em alguma dessas manifestações. Sim. Eu fiquei pensando ontem, né? Ao mesmo tempo que no final de semana as principais lideranças da esquerda, que é bolsonarista, estavam lá na posse do Milei, eu vi lá o Seabra, também foi para lá. Quem mais? Tinha muita gente, né? Tinha bastante. O Tarcísio esteve lá, o governador de São Paulo. Outra parte da direita esteve aqui puxando couro em relação à indicação do Dino da STF. Não ficou meio assim, manco? Dividido, né? Não ficou manco. Olha, isso, porque não contou com as suas lideranças todas para isso, né? Eu achei que foi um equívoco, do ponto de vista político. Do ponto de vista estratégico, né? Porque, por um lado, não existia como não prestigiar a posse do Milei, não é? Então, eu acredito que parte das lideranças brasileiras da direita foram lá, sim, para prestigiar, porque não teria como, não é, deixar nesse momento. E, por outro lado, também algumas lideranças da direita foram, não é, se colocaram ali nas manifestações, não deixaram de ir, não é? Mas o que eu concordo com você foi uma falta de planejamento da direita, porque as manifestações, por exemplo, a outra que teve, ela teve pouquíssimo tempo de divulgação, tá? Teve pouquíssimo tempo de divulgação. Várias pessoas com que eu falava, por exemplo, sobre essa manifestação, não sabiam que ia ter manifestação. Quando nós tivemos as manifestações com relação ao impeachment da Dilma, por exemplo, existia um calendário, né? Existia um calendário ali fixo, que as pessoas saíam, que foi bem amplamente divulgado, não é claro? Mas o Lula, ele... foi há pouco tempo que ele indicou o Dino, não é, para o STF, mas mesmo assim eu achei que havia essa possibilidade de planejar melhor as manifestações, não é, numa divulgação maior. Mas o que nós temos, por outro lado, sim, a direita sendo estrangulada de várias formas possíveis, tanto economicamente quanto, não é, politicamente, né? E aí nós temos, mas aqueles que foram para a Argentina, bom, aqueles que foram para a Argentina tiveram de ir para prestigiar, para acompanhar, para saber o que está acontecendo também, porque, aliás, quando a gente fala, por exemplo, de observadores internacionais, isso tem uma importância muito grande, que é para acompanhar o processo democrático dos países. Desculpa, gente. Oi, pessoal! Bom, para acompanhar o processo democrático aqui nos países. Mas, não é, de qualquer forma, eu acredito que as pessoas elas vão continuar pressionando da devida forma. Não é? Eu acho que nós precisamos pressionar lá dentro, lá em Brasília, tá? Porque lá é de fato onde tudo acontece. Então, eles ficam muito confortáveis, não é, quando as pessoas estão longe, fazendo manifestação longe, porque não atinge Brasília. Não é? Então, as pessoas precisam, sim, ir até Brasília, não é? Aqueles que tiverem essa possibilidade, por isso que nós vamos lá, não é só, tá, gerar conteúdo, não é isso, é levar a voz de vocês lá dentro também, porque eles não são incomodados com perguntas, não é? Eles não são pressionados como deveriam ser, estão lá longe em Brasília de tudo, de todos, e ninguém pode fazer nada. Então, novamente, eu, na minha humilde opinião, vejo que a estratégia ela deve ser sempre incomodar em Brasília, não é? Mostrar, não é, que eles não podem mais simplesmente ignorar o que acontece no país e achar que as suas decisões para se manter no poder
é o que vale e pronto, acabou, todo mundo tem que aceitar. Não, a gente estava falando aqui de processo democrático, de uma oposição firme, da possibilidade de ter uma oposição, é por isso que nós estaremos lá dentro do Congresso Nacional. Mas antes de continuar, que nós temos mais pautas aqui para interagir com vocês, tá? Então eu peço que vocês aguardem, porque agora nós temos um recado, não é, do Manolo muito especial para vocês. Pode chamar, Gabriel? Oi pessoal, que bom estar aqui, poder falar com vocês e principalmente poder falar do mineral da vida, que é o magnésio quelato. Ele que é tão importante para a saúde humana, para o corpo humano. Você sabe que o magnésio, ele provoca mais de 300 reações no nosso organismo? Ele vai melhorar a sua saúde mental, você que sofre com ansiedade, com estresse, com cansaço, fadiga, sem energia, sem disposição, use o magnésio. Ele é um grande condutor, ele vai nutrir o seu cérebro. Ele é importante também para quem sofre diretamente com insônia. Você dorme bem à noite e tem energia durante o dia. Além de tudo isso, eu gosto muito desse mineral porque ele melhora a circulação sanguínea. Você que sofre com inchaço, formigamento, má circulação, use o mineral da vida. Ele cuida da saúde do coração, sem contar os benefícios para a dor. Tem muita gente que estava travado, com muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para subir escada. Quando começou a usar o magnésio, a vida mudou. Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor. E ele é muito importante para melhorar o fortalecimento dos ossos, da musculatura, tendões e ligamento. Magnésio quelato. E olha, queridos, eu preparei uma promoção muito legal, vocês vão gostar muito. Porque o nosso magnésio não precisa gastar nada agora. Eu faço na confiança, você vai começar a pagar só o ano que vem, no carnezinho. No carnezinho. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar o magnésio com um desconto espetacular, de laboratório. Você vai comprar o magnésio com preço de laboratório e vai ganhar o Melaton. Você toma antes de dormir, você vai ter uma noite de sono profunda. Ligue e aproveite, o telefone está aqui na tela. Magnésio, desconto de laboratório para começar a pagar em 2024, dia 15 de janeiro. Você começa a pagar parcelinha pequenininha. Não perca tempo. Coloque saúde na sua vida e na vida dos seus, das pessoas que você ama, que você gosta. Tá aqui um presente espetacular de Natal. Ligue agora mesmo e aproveite. Tem brinde, tem promoção e tem prazo de pagamento. Só não compra quem não quer. Abraço! Obrigada, Manolo. Então, não deixem para depois. Liguem no 0800 591 7757. Garanta agora o magnésio quelato da Joy. É isso aí, Ju. Agora nós vamos dar continuidade com o quadro O que você prefere, não é? Isso aqui é novo, gente. É mais para a gente vai interagir com vocês também, entre nós aqui, tá? Sobre o quadro que você prefere. Nós vamos dar duas opções aqui para vocês, entre nós também, não é? Do que vocês gostariam, não é, de escolher. Vamos lá, Ju? Bora. Bora lá? Pode Vamos lá. tocar aí. Pode tocar. Mafê. Sobe TP. Então, isso é muito interessante, olha, porque uma complementação. Porque é um exercício aqui de reflexão. Assim, é um aparato para tudo que a gente debate de real nas hard news e o que a gente vê, o que a gente também não consegue debater, fazer esse exercício de reflexão aqui conjunto. Achei demais. É legal, não é? Então vamos começar aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta. O que vocês preferem? E vocês colocam aí no chat também. A Ju vai responder, eu vou responder também. Ser ministro da Economia por um dia, tá? Ou prefeito... Gente, eu preciso aqui do TP. Ser ministro da Economia por um dia, né? Ou prefeito da sua cidade natal por um mês. Ministro da Economia por um dia ou prefeito da sua cidade natal por um mês. Respondam aí no chat, gente. Ju, queria saber de você. Com direito a tudo, né? É o cargo. É o cargo. Com direito a tudo. E aí, o que você prefere?
Eu preferia ser ministra da Economia por um dia. Ah, é? Por um dia? Preferia. A canetada. E aí, o que você ia fazer como ministra por um dia da Economia? Olha, eu ia rever essa questão sobre impostos para pessoas com alto poder aquisitivo em relação a essas disparidades de que a gente sabe que por imposto a população pobre paga muito a mais do que a população mais rica. Uhum. Resolveria isso num dia na canetada. Mas você ia diminuir o imposto da classe média e dos pobres também? Gostaria. Ah, é? Gostaria. É canetada, é ministra da Economia. Vamos já... Diminuiria, com certeza. É? Com certeza. Até porque eu sempre achei que a classe média leva o piano nas costas desse país, Sim. né? É quem leva. Então, com certeza, Olha só, faria algo assim. Os riscos de verdade... os Super ricos... ricos, super ricos, tá. super Os ricos de verdade ou os super ricos de 6 mil reais. 6 mil é uma palhaçada isso. do Haddad? De quem que é rico com 6 mil reais, gente? Quem que é? Não, diminuiria com certeza impostos. Aliás, até essa coisa aí da Shein já tiraria... É para comprar brusinha mesmo. Bom. Então tudo bem. Não, eu acho que tem que aliviar para a classe média também. É porque... Então, esse é um dos problemas também que eu encontro aqui no núcleo da esquerda, né? No meu núcleo, digamos assim. Se fala tanto em taxação de super ricos... Isso desde quando a esquerda é esquerda, que existe, desde o período da redemocratização. Quando isso foi feito efetivamente? Por exemplo, como é que fala? Automotores, aviões, jatinhos e barcos, não pagam, por exemplo, IPVA. É uma das discussões. Deveriam pagar. Quem tem essas coisas? A gente tem muito dinheiro, paga o IPVA. Por que o cara lá do Fusquinha paga o IPVA? Às vezes até, sei lá, mais caro. Pois é, não é ministro da Economia. Eu vi que tinha gente que queria ser ministro do STF por 2 horas. Mas olha, eu não sei, viu? Porque a canetada de um dia, não é? Será que ela pode ser... Ela com certeza vai ser desfeita depois, né? Mas teria que dar algumas, como é que a gente diz, costuras para que isso pudesse dar continuidade, mas eu acho que eu gostaria de ser ministra da Economia por um dia, não é? E cortar os impostos, assim, tirar a carga tributária dos pobres, da classe média, tirar esses impostos aí pesados que você falou da Shein, não é? Dessas compras internacionais, que são compras pequenas, que não faz sentido nenhum, faz girar a economia, não é? Também faz desburocratizar, não é? A área econômica do nosso país, que é extremamente pesada. Olha, é muito difícil empreender no nosso país, não é verdade? Então, acho que a gente faria uma equipe pesada aí para ver se um dia daria para fazer todas essas medidas. Bom, vamos dar continuidade aqui com uma outra. Ninguém quis ser prefeito da cidade. Ninguém quis. Teve uma pessoa que quis ser prefeita. Alguém queria ser prefeito da cidade? A Viviane Soares Rosa, ela disse que gostaria de ser prefeita por um mês, o que é interessante. E sabe o que é mais interessante ainda? Porque no fim das contas, quando a gente discute política, né? Sobretudo, quando se dá aula de política em momentos de eleições, né, tratar de políticas públicas, a gente fala muito que a política a gente vive no dia a dia, né? A política a gente se faz na cidade, porque é na cidade, no município, em que as pessoas vão sentir o trânsito, vão sentir se as ruas estão asfaltadas ou não. Se elas têm qualidade de vida efetivamente, se os serviços públicos funcionam, né? Se vai para um hospital, se, né, assim, de uma ocorrência diária, a escola... um impacto direto, né, na população. Exatamente.
Então, a ideia de que a política acontece no município, ela é muito importante também. Não estou querendo diminuir esse fato. Não, mas é porque eu achei uma escolha bem difícil, na verdade, porque você tem, não é, esse impacto imediato na cidade, mas quando a gente fala em âmbito do governo federal, aí as medidas que você toma do governo federal, até surtir efeito na sociedade, não é aquele um dia, na verdade, nem serviu. Talvez não dê tempo, né? Mas não, vamos imaginar que nada mudasse, que fosse aceito e decretado e acabou. Aí mudaria, né? Aí mudaria, a longo prazo mudaria alguma coisa. É verdade. Vamos lá na segunda. O que você prefere? Ter o poder de criar uma nova lei nacional ou mudar uma lei existente? Aqui, nós fazemos uma reflexão sobre a importância da legislação atual e as potenciais novas políticas. Ju, gente, o que vocês preferem? Ter o poder de criar uma nova lei nacional ou mudar uma lei existente? Então, mudar uma lei existente é possível fazer, tá? Então, eu vou dar 2 exemplos de leis que foram mudadas. O Milei acabou de mudar uma lei. Entrou mudando uma lei a respeito da parentalidade, né? O nepotismo. Então, ele contratou, né? Chamou para o governo uma irmã, a irmã dele. Isso não podia, era uma lei, se eu não me engano, de 2017 ou 2018. Gente. Então, a Mafê está dizendo que a Cristina e Fernandes também mudaram uma lei. Fernando? Foi. Não duvido que isso tenha acontecido, tá? Sim. Eu acho que pode ter acontecido. Então, isso para mostrar que as leis elas podem ser mudadas para beneficiar um determinado interesse, conforme o Milei fez, para indicar a sua irmã. Mudou a lei das estatais no Brasil. A princípio, o Aloysio Mercadante não poderia presidir o BNDES. Com a mudança da lei das estatais, passou a poder. Então, pode. Outro exemplo, que as cotas femininas, né? Estava estipulado 30% de cotas a serem destinadas para a candidatura de mulheres. Agora já estão querendo mudar de novo, passar para a federação, isso eu já falei amplamente, o que é ruim. Então, o que eu vejo com essas 3 mudanças? Existiram intenções reais, positivas da sociedade para combater o nepotismo, combater o abuso de poder, no caso do Milei, combater o abuso de poder político no caso do Mercadante, e facilitar a entrada, o ingresso das mulheres, né, tanto de direita quanto de esquerda, na política institucional. Então, houve uma boa intenção dos parlamentares ao aprovarem essas leis, mas elas foram desrespeitadas de acordo com a conveniência daqueles que alçaram ao poder, ou que não querem, por exemplo, que mulheres alcem ao poder por meio do ingresso na política institucional. Então, nesse sentido, tanto faz criar uma lei ou mudar uma existente, porque foram feitas 2 coisas simultaneamente, né? Criaram, descriaram, criaram, descriaram. É verdade. Olha, teve alguns que colocaram aqui, mudar a lei que dá foro privilegiado aos políticos. Muita gente falando que mudar a lei, mudar uma lei. Aqui nós temos também uma pessoa falando mudar uma lei, acabar com o 5º constitucional e proibir pessoas com menos de 60 anos de assumir o STF. E que essas pessoas tenham sido juízes por pelo menos 20 anos antes. Hélio, pelo amor de Deus, né? O que o Hélio falou? Não. A Ju quer fazer lei. Não, a Juliana estava dando aqui um exemplo. Aliás, vou até lembrar que a Mafê colocou um lembrete, não é, que lá na Argentina, os Kirchner, eles mudaram a lei de segurança de ex-presidentes,
que antes era só na Argentina, ou seja, para os presidentes que estavam morando na Argentina, e agora pode ser para morar fora do país, né? Para qualquer presidente, ele acabou, então decidiu morar fora do país, ele vai ter direito a esses serviços de segurança, né? Pois é. A Cristina vai para a Itália e o ex-presidente para a Espanha, então eles querem ter segurança lá porque, não é, pelo visto, eles precisam, não é? Mas quem paga por isso é o povo argentino ao final, não é? Aliás, o pessoal tá fazendo vários comentários aqui, parabéns, obrigada, gente. É interessante, eu gostei, assim, do teu raciocínio, Ju, porque ao final... realmente, às vezes é mais por uma escolha estratégica, se você prefere criar uma nova lei ou alterar uma lei, não é? Porque se você cria uma nova lei, não é? O Pavinato depois ele pode explicar melhor isso, se você cria uma nova lei, você já vai, não é, invalidar uma lei anterior que possa entrar em conflito com a nova lei. Né? Exatamente. Então aí acaba sendo... isso mesmo que você falou. Posso até comentar uma situação muito interessante em relação às mulheres na política institucional? Efetivamente, na busca pelo sufrágio, ou seja, das mulheres poderem votar e serem votadas, né, postularem as suas candidaturas, isso passa em todo o século passado, por diversas leis. No entanto, as mulheres só alcançam, de fato, uma cidadania política mais sustentada a partir da legislação da década de 60, de 62, se eu não me engano. Sabe o que muda aí? Não a lei política, para facilitar o ingresso da mulher na política institucional, porque isso já existia, mas a lei civil. O que isso significa? Que a partir do início da década de 60, os homens não eram mais responsáveis pelas suas esposas, porque as mulheres poderiam votar, escolher quem votar, sobretudo se os maridos autorizassem. Se os maridos dissessem não vai votar, não pode, não deve fazer isso, elas não votavam. É isso mesmo, é verdade. Então, vejam só o quanto as mulheres foram expulsas do processo eleitoral e da política institucional. Por isso que existem essas demandas por cotas, e não só no país, tá? Não só no Brasil, é uma demanda mundial que surgiu após o encontro em Beijing, na década de 90, em 95, e foi se expandindo pelo mundo. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês para isso também? Não é especificamente uma demanda de esquerda, as cotas femininas. É uma demanda que, inclusive, beneficia e beneficiou muito mais candidaturas femininas de direita, conforme ocorreu no ano passado, com mais mulheres de direita sendo lançadas candidatas até do que de esquerda, e venceram mais mulheres de direita do que de esquerda para o Congresso Nacional. E eu acho que o próximo ano haverá uma repetição desse padrão, essa tendência, desse perfil, exatamente. Então, vocês que são de direita, onde eu quero chegar, mulheres de direita que querem candidatura, apoiem as cotas, para vocês terem mais espaço. Apoiem. Mais candidaturas femininas de direita. Vou te dizer, Ju, eu neste momento, hoje, eu não penso que as cotas, elas fazem uma efetiva diferença, não é? Por quê? Porque eu vejo que são etapas anteriores, não é? Até a mulher chegar lá no local, na Câmara, ou no Senado, ou em qualquer cargo na política, você tem problemas anteriores, você ainda tem essas questões das candidatas laranjas, você não tem um apoio efetivo dentro dos partidos, né? Aquelas que são apoiadas são aquelas que já estão na política há muito tempo, né? Ou que as famílias também são muito ricas e que já está dentro desse ambiente né? político, é verdade. Então, eu vejo que
até a mulher chegar lá, tem etapas anteriores que precisam ser feitas. A cota em si, ela não resolve o problema, nem melhora a qualidade da nossa política. Ela pode ser mais bem preparada, né? Lógico, ela pode ser mais bem preparada. E apoiada, porque, por exemplo, eu vi que o Novo, o Novo, por exemplo, eles fizeram uma reforma ali no partido, né? Desde que o Amoedo saiu, então eles começaram a ver a política tal qual ela é. Né? Em primeiro lugar, com relação ao recurso como é que a gente fala? O fundo eleitoral. O que eles viram? Ora, nós não usamos, mas todos os partidos usam. E isso eu falava para eles lá, o que vocês podem fazer diferente? Por quê? Porque vocês colocam aí candidatos que só os sapatênis vão ganhar. Vocês não têm representantes na periferia, vocês não têm, não é, um apoio amplo da sociedade. Por quê? Porque é um partido de quadros. É só aquele que o chefão lá, que o dono do partido, sim, porque até então tinha o dono do partido dá a bênção e ele mesmo coloca os recursos via amigos. Agora, quem não faz parte da curriola não tem acesso a esses recursos. Então, o que vocês podem? Fundo eleitoral? Primeiro, torna ele transparente e com critérios transparentes para que cada pessoa, que fosse candidatar por este partido, ele possa ter uma parte deste fundo eleitoral, no entanto, com critérios objetivos, adequados e transparentes, não é? Porque dessa forma, sim, aí você tem, de uma forma muito mais adequada, a distribuição desses recursos, que é um dos principais problemas para as candidaturas, não só das mulheres, quanto a de homens também, de pessoas boas que querem entrar para a política, mas não tem o networking para conseguir a doação de grandes doadores, de grandes empresários. Não tem isso. E a gente sabe como isso é extremamente difícil. Então, hoje eu vejo que essa mini reforma dentro do Novo, ela pode ser um indicativo do que pode ser mais para frente em outros partidos e aí sim beneficiar mais mulheres da política do que a cota em si. Eu vejo que a cota ela se esgota nela mesma e não traz qualidade dentro da política, que eu acho que nós precisamos muito mais qualidade. Porque a mulher, por ser mulher, isso não significa que ela vai ser uma parlamentar boa, assim como o homem, por ser homem, isso não significa que ele vai ser um parlamentar ruim ou bom também. Né? Então, são assim, discussões que a gente tem e que isso é muito comum, né? A gente ter dentro da própria academia, essas discussões se faz também. E na prática, né? E na prática. Tem que ir avaliando isso na prática. Até porque, realmente, também quem sempre foi favorável a cotas acreditou que existiria grandes mudanças quando elas fossem implementadas. E isso não ocorreu. Isso passa, as cotas, na verdade, elas acabam tendo benefício, né? Aliás, esquece cota. O ingresso da mulher na política passa a aumentar depois da eleição da Dilma. Na sequência, as candidaturas da Marina Silva. E adiante. Foi aumentando, né? Exato. Gente, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Eu acho que a cápsula do tempo, não sei se a gente vai conseguir fazer hoje, não é? Mas senão a gente faz no próximo programa. O que vocês preferem, não é? Passar um dia na Câmara dos Deputados, vocês preferem ser um deputado, tá, por um dia, ou um senador por um dia? O que vocês preferem? O que você prefere, gente? A Mafê disse que ela queria ser um senador no dia, não é, da sabatina do Dino lá, no dia que os senadores forem votar a indicação do Dino ao STF. E você, Ju? Senador ou deputado? Eu prefiro a Câmara Alta também. Ah, é? Por quê? Porque eu acho que a Câmara Alta, ela passa mais sobriedade. Eu me assemelho mais, por perfil mesmo, com essa sobriedade. A Sheila está falando aqui que gostaria de ser senadora também. A maioria, né? Ninguém gosta de deputado. Qual o problema com os deputados? Não, mas eu acho que o Senado, ele acaba concentrando um poder maior. Quisesse ser senador no dia da sabatina do Dino, coitado do Dino, né? Coitado do Dino, ele fica sem o STF e sem o Ministério.
Então, engraçado, o Ai. Senado ele tem um ar mais, como é que eu posso dizer? Nobre. Não sei se é Então, eu entendo a Câmara como um lugar mais soberano, mais plural, inclusive. Mas tem uma austeridade, alguma coisa assim austera, alguma coisa mais séria, mais contida. Eu acho. Até mesmo porque tem perfil, o né? número de senadores são assim, é bem menor do que o número de deputados, né? Começa por aí. Então a bagunça ela fica muito reduzida do que na Câmara. Afunilada. Então você tem ali um perfil mais contido, realmente, não é? Mas de fato o Senado ele tem um poder muito maior. Não é? Por exemplo, a indicação mais solene, era né? isso que eu queria dizer. Você tem as indicações ali ao STF, você tem outros tipos de indicações que passam pelo Senado também, que indifere a participação dos deputados, não é? Então, eu também preferiria ser senadora por um dia, com certeza absoluta, não é? Por conta da possibilidade de poder ter uma decisão com maior impacto. E, aliás, você ser um senador, por mais que exija também articulação com outros senadores, o trabalho é muito menor do que a articulação que precisa ser feita dentro da Câmara dos Deputados, né? Então você consegue, aliás, é interessante que a Câmara dos Deputados, eles seguem mais à risca o regimento interno da Câmara do que o Senado. No Senado, o regimento interno ele é algo à parte. Você tem muito mais vigente os acordos políticos do que a obrigatoriedade de seguir o que está ipsis literis ali no regimento interno do Senado. Então, por isso que quando eu morava lá, eu ficava completamente perdida, porque, ora, você tem o trâmite, você tem tudo que acontece ali dentro do regimento. Na Câmara isso é seguido, mas no Senado isso não é seguido. Tudo depende do arranjo político. Por isso que, por outro lado, isso torna a situação um pouco mais difícil, né? Mas ainda assim apostaria no Senado. Vou fazer essa pergunta aqui também, Ju. O que você prefere, ter um debate político com um oponente ou uma conversa amigável com um aliado? Um debate político com o oponente. Eu acho muito mais produtivo. O aliado eu já sei o que ele quer. Eu já sei para onde a gente vai. O que me interessa é falar com o oponente. Será, Ju, que os aliados a gente já sabe quem são e já sabe para onde ele vai? Sim, às vezes a gente, assim, nós ficamos surpresos, né, com acontecimentos, até aquele dia lá que eu saí daqui um trapo, o que era que tinha acontecido com o núcleo, que eu falei que eu estava muito chateada com a decisão política, o que era mesmo? Já nem lembro mais, olha, então, a decepção com aliados, isso acontece, né, da mesma forma que eu devo decepcionar muito aliado. Sim, a política ela é muito flexível, no meu entendimento. Então, horas você tem um nível muito alto de aproveitamento em determinados contextos, né, de eleitores favoráveis a determinadas posições ou propostas, e num outro momento o contexto muda e pode mudar tudo, pode mudar muita coisa. É muito raro a existência de lideranças com tanta sustentabilidade assim e com essa longevidade, né? Que durem por um longo período de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Joyce Hasselmann foi a candidata mais votada em São Paulo em ter eleições, algumas eleições passadas. Joyce Hasselmann, fruto de um contexto específico. Agora, a direita não elegeu Joyce Hasselmann novamente. Né? Esgotou assim de uma forma impressionante. Né? Então, isso demonstra a flexibilidade de uma candidatura, de uma escolha. A própria eleição do Tarcísio, enquanto governador de São Paulo, sendo um carioca, também é muito curiosa, porque São Paulo acabou preferindo alguém que não fosse propriamente do Estado para governar o Estado. Sim.
né? Então isso muda. O que que é? Minutos para fazer a outra. 5 minutos para fazer a Beleza. última pergunta. Ó, o pessoal aqui, o que vocês acham, gente? Vocês gostariam de uma conversa amigável, não é, com um aliado, ou um debate com um oponente? Ó, a maioria tá falando aqui oponente também, viu? Ó, que interessante, né? Vocês querem tirar a Ju da live, mas agora, né, querem ter o debate com o oponente, Viu? Ó, né? Só que é dor de cotoveira. O coração tá batendo forte aí, de amor. É verdade. Ó, então, e daí do campo da esquerda, a gente tinha a Luísa Helena. Vocês lembram da Luísa Helena? Como ela teve representatividade há anos atrás, né? Quando saiu, sobretudo quando saiu do PT para formar o grupo que, junto ao grupo que formaria o PSOL, ela teve muita representatividade. Hoje a gente pouco ouve falar. Pois eu não tô nem lembrando dela, para te falar a verdade. Gerações mais novas nem conhecem. Lembrei agora, é verdade. Né? Nossa, ela sumiu. Sim, ela foi candidata ela foi candidata a presidente, se eu não me engano. Inclusive, também, vejam só. É verdade, né? Nossa, viu como a coisa vai mudando? vai mudando e rápido e a gente nem lembra depois, né? A Mafê, por exemplo, disse que eu vou embora daqui bolsonarista. Até o ano que vem. Ela já Eu tem acho que vai, certeza. viu? Eu acho que vendo? vai, Ju. Porque você fazendo tantas críticas e pesadas Ai, muitas vezes meu que eu acho que vai. Deus do Gente, céu. vamos fazer uma última aqui. A cápsula do tempo a gente vai deixar lá para quarta, que a Deise estará aqui e eu, com o Suano, estarei lá em Brasília. Vamos entrar no link aqui no Politiquiz. Então, aguardem, não se esqueçam que quarta-feira tem o Politiquiz e nós estaremos lá em Brasília ao vivo aqui com vocês. O que você prefere? Ter o poder de resolver um grande problema nacional ou vários pequenos problemas locais? Responde essa você, que eu tô pensando. Tá Agora eu tô pensando, Tá pensando? Olha, vários pequenos ou um grande problema nacional. Nacional, por exemplo. Sei qual que é o seu? Impeachment do Lula. Gente, eu acho o impeachment do Lula uma coisa tão improvável. Eu não acho. E você acha que não? Eu não acho. Eu acho improvável. Por isso que vai ser boa a cápsula do tempo. Eu vou mandar para vocês por escrito a minha cápsula do tempo, pra vocês falarem aqui. O que vocês acham? Um grande nacional? O pessoal tá falando grande problema nacional. Olha, eu acho que eu acho que eu vou nos vários problemas locais. Probleminhas locais? Eu acho que eu vou nos vários problemas, porque tem tantas. Porque é um problema nacional e você tem tantos probleminhas locais que são, assim, que tem impacto direto na vida da população. Por exemplo, a gente tem a questão da saúde. Por mais que fala, é o SUS, mas o SUS ele tem uma gestão que é tripartite. Não é? Você tem ali uma importância do município muito grande. Não é? Então, a saúde, segurança, então, não são probleminhas, né, gente? A gente sabe que não são probleminhas, mas você conseguir ajustar, pelo menos no âmbito municipal, saúde, educação e segurança, eu acho que, olha, esses problemas resolvidos fariam muita diferença, né? Nacionalmente, até se pensando se você pode fazer em vários locais. O que você acha? Concordo. Concorda? Concordo, acho uma boa. Principalmente pensando exatamente segurança, saúde e educação. Essa tríade aí, né? Sendo resolvidas questões locais, já melhora a vida, sim. Nossa, como melhora a vida. É isso aí. Bom, gente, amanhã, tudo dando certo, nós vamos fazer o Razão de Estado, que começa às 16 horas, não esqueçam, lá direto de Brasília. Não é? Então, nós contamos com o apoio de todos vocês aqui. Não se esqueça que quarta, eu e o Suano entraremos no link aqui com as meninas do Politiquiz às 2 horas da tarde. Não é? E a partir de quinta-feira, nós temos novo horário do Razão de Estado. Tá bom? Porque tem uma surpresa, já divulgou? Ainda não, não divulgou, mas tem uma surpresa, por isso que o Razão de Estado vai passar a começar às 3h30 da tarde, tá? Então não vai ser mais às 16 a partir de quinta-feira, porque
porque tem coisa nova chegando por aí. Então, logo, logo vocês vão saber o que é. Eu já estou curiosíssima. Na verdade, eu já sei. Eu posso Na pedir verdade, uma eu já coisa sei. que está acabando Pode, o pode. programa? Isso não foi combinado aqui, mas como Tá. a gente começou falando lá do Natal, quem tiver receitas particulares de comidinhas natalinas, mandem lá para o Instagram do Politiquins, que eu tenho curiosidade para tá. saber o que vocês fazem de particular. Ah, Alguma manda, receita diferente. Isso, manda lá a receita no E eu Instagram vou do testar Politiquins. a que eu gostar. Ah, você vai testar? Eu quero. E sigam o Instagram do Politiquins, por favor, que nós precisamos atingir a meta de 1.000 pessoas seguindo o Instagram do Politiquins. Então, muito obrigada, gente, e até o próximo programa.